Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, neste momento, iniciando a lição de número 9, que estudaremos no dia 3 de março de 2024, ou seja, no próximo domingo. Mas nós estaremos gravando os nossos vídeos sempre nas segundas-feiras, pois algumas igrejas não realizam suas escolas bíblicas aos domingos. Cada igreja tem uma realidade, então ela procura se adequar. Tem igreja que realiza escola bíblica na terça, outras realizam na quarta, outras realizam na sexta, e tem aquelas que conseguem manter a escola bíblica no domingo. Então, para auxiliar a todas as igrejas, atender à realidade de cada uma, nós gravaremos os nossos vídeos sempre nas segundas-feiras, tá bom? Então, daqui a pouco, nós estaremos já disponibilizando o vídeo, a aula no nosso canal. Eu sou o Wilson Júnior, professor da EBD Slide, e estaremos todas as segundas-feiras preparando sempre a lição do domingo seguinte da nossa escola bíblica dominical. E o assunto de hoje é uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Algumas igrejas entendem que é sacramento, outras entendem que é ordenança. Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas hoje. É ordenança? É sacramento? O batismo é por aspersão? É por imersão? Qual é a fórmula correta? É unitarista? É trinitarista? Então, todas essas questões estudaremos hoje na nossa escola bíblica. Então, vamos lá. Lição 9. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Texto áureo, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo somos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os três objetivos da lição de hoje são os seguintes: pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Então vamos lá. Assunto da lição. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva.
É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Primeiro tópico: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, foi o período que este grande erudito, teólogo da Igreja Cristã viveu. Foi ele que introduziu esse desvio na Igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, meus amados, entendendo o porquê que o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. E aí nós vamos falar de mais alguns detalhes, tá? O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, meus queridos, falando sobre essa diferença de ordenança e sacramento, nós vimos que o grande pai da igreja, o Agostinho de Hipona, e eu não vou detalhar muito sobre a sua biografia, ele que criou essa áurea divina sobre o batismo. E isso também nós falaremos acerca da ceia do Senhor na próxima aula, que será no dia 10, tá? Então, o batismo foi uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus para que servisse de testemunho público para as pessoas da confissão da fé que o candidato acabou de professar. Tanto é que, quando as pessoas recebiam a Cristo como Salvador na época da igreja primitiva, na época ainda dos apóstolos e dos pais apostólicos, eles não passavam por um processo de discipulado, de aprendizado, de estudos para serem batizados nas águas. O batismo acontecia quase que de imediato à conversão, como foi o caso do eunuco etíope, quando Filipe, o evangelista, pregou para ele, e ali ele foi batizado de imediato, tá? Então, era assim que acontecia, e até porque, naquele tempo, ainda não existia a igreja como templo, a igreja como uma instituição, pessoa jurídica, vamos usar essa expressão, ainda não existia. A igreja cristã, a religião cristã, o cristianismo era algo praticamente proibido pelo império. Tanto é que muitos imperadores, não posso dizer todos, mas muitos imperadores perseguiram de forma sanguinária e impiedosa todos os cristãos. Então, naquele tempo,
os cristãos se reuniam em casas. E quando as pessoas se convertiam, logo eram batizadas, porque ainda não existia um processo discipular, um processo de estudo, uma igreja administrativamente firmada, não tinha ainda um corpo eclesial como hoje nós conhecemos, tá? E as pessoas logo aceitavam a Cristo, e até também, aliás, eram batizadas logo depois que aceitavam a Cristo, e até também por causa das perseguições, tá? As pessoas recebiam o batismo, e naquele tempo, vale frisar, que as pessoas que se submetiam ao batismo é porque, de fato, tinham plena convicção da sua conversão, como nós vemos a interpelação do eunuco etíope quando disse para Filipe: olha, ali está a água, o que me impede de ser batizado? Né? Então foi aí que concretizaram, consumaram o batismo do eunuco, e ele seguiu feliz no seu caminho. E mais tarde nós veremos Eusébio de Cesareia, no seu livro, um grande compêndio da história eclesiástica, dizendo que aquele eunuco etíope se tornou um missionário nas suas terras, tá? E ganhou muitas vidas para Jesus e depois foi martirizado. Tá? Então, o batismo, ele é uma ordenança, essa áurea mística que criaram sobre o batismo, como se fosse um elemento para a salvação, foi algo imposto, criado por Agostinho de Hipona. Tá? O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, como está em Mateus 19:14. Por isso, amados, que quando eu falo sobre os pais da igreja e ministro sobre história da igreja, que é uma das cadeiras que eu também dou aula na faculdade e no seminário, eu falo muito que eles contribuíram bastante para o desenvolvimento da nossa teologia, mas como homens também cometeram erros, e era muito natural que esses erros acontecessem devido à tamanha responsabilidade que eles tinham e os esforços que eles estavam empreendendo para tornarem o cristianismo a religião que é hoje, sólida, firme, com a teologia saudável, e que é a única que prega sobre o céu, sobre o inferno, sobre o arrependimento, a necessidade que o homem tem de pedir perdão, que fala do batismo, que fala da ceia. A única é a religião cristã. Então é natural que certos entendimentos diferentes acontecessem, tá? Não chega a ser caracterizado como uma heresia, mas apenas um entendimento diferente que foi visto ali por Agostinho de Hipona, e não só por ele, mas por outros também. Tanto é que existe igreja evangélica, igreja reformada, que batiza criança, como é o caso da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana pratica o batismo por aspersão e batiza também criança, tá? Porque ela tem esse mesmo entendimento que nós consideramos um erro, mas os reformados acreditam que não. Então, eles seguem também esse ensinamento do batismo com criança, tá? Batiza criança. E também batizam aspergindo água ao invés de submergir a pessoa. E sobre isso nós falaremos daqui a pouquinho. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce.
como está em Marcos 16, 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Nosso segundo tópico diz o seguinte: o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo: identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, como está em Romanos 6, 3 a 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, que diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2 e versículo 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Vamos para o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo, como está em Atos 2, 41, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu quero que você observe bem essa foto. Isso é uma ilustração, claro, e daqui a pouco nós conversaremos sobre isso. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes, é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. E agora vamos tratar daquele assunto que eu falei quando eu pedi para você frisar, enfatizar aquela foto daquele batismo de quase 3.000 almas que ocorreu em Atos 2:41. Qual é a fórmula do batismo e o método do batismo? Vamos ver então. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Prestem bem atenção nisso. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, nós vamos agora discutir tanto essa questão trinitária, como também a fórmula, o modo do batismo, a fórmula considerada herética do batismo, e vamos entender como é que de fato era praticado no período pós-apostólico, tá certo?
Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Meus amados, vocês já devem ter visto uma igreja de nome Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Esta igreja, ela é unicista, ou, como queiram chamar, unitarista. Eles não acreditam na Trindade, inclusive o seu batismo é em nome de Jesus e não utilizando a fórmula trinitariana, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, nós vemos pessoas que fazem orações e finalizam usando a fórmula trinitária. Nós não vemos em nenhum momento a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, obviamente, até mesmo na oração modelo, que é o Pai Nosso, nos sendo ensinado a orar invocando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós só vemos a Trindade aparecendo em um ato quando é para batizar. Ela apareceu no batismo de Jesus, né? A Trindade se manifestou ali, e o próprio Senhor Jesus nos orientou no final do Evangelho de Marcos que o batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também em Mateus ele falou a mesma coisa. Então, encerrar a oração, eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há muito sentido nisso. Então, a prática seria utilizar a Trindade no batismo em águas, tá? E nós vamos também, daqui a pouco, falar sobre isso, utilizando o testemunho dos pais apostólicos. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, como está em Atos 2:38 e 19:5. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É nesta passagem que os unitaristas ou unicistas se baseiam, tá? Mas vamos explicá-la agora. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Então, nós vemos que Pedro está dizendo que o batismo precisa ser feito na autoridade de Jesus, porque ele assim o ordenou. Tanto ele se submeteu ao batismo, como também ordenou que batizássemos. E Pedro está invocando ali o nome de Jesus, dizendo, em nome de Jesus, recebam o batismo, sejam batizados para perdão dos pecados. Mas no ato do batismo tem que ser a fórmula trinitariana. Imersão, o método bíblico do batismo. E aqui nós vamos polemizar um pouquinho, tá? Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no rio ou dentro do rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. Então, meus queridos, conversando agora sobre essa questão da fórmula trinitária, nós já explicamos como funciona, e falando agora sobre a fórmula do batismo, o modo do batismo, antes de nós concluirmos. Existe um documento chamado Didaquê, que talvez, não preciso dizer nem talvez, mas é considerado o documento, o tratado mais antigo da era apostólica e pós-apostólica, tá?
Ele foi escrito entre o ano 60 e 90 depois de Cristo, possivelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém. Trata-se certamente do documento mais importante da era pós-apostólica, a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Era a Didaquê. Ao que parece, irmãos, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Essa antiguidade explica porque algumas igrejas chegaram a considerá-la até um escrito canônico. Quem já leu a Didaquê se deparará com textos realmente com a linguagem bem erudita que alude às cartas paulinas, petrinas e joaninas, tá? Então, lendo aqui sobre o batismo, a Didaquê, de fato, vale a pena você ler, você encontrará aí ela dividida em capítulos e versículos também. Aí, lá no capítulo 4 da Didaquê, desculpa, capítulo 7 da Didaquê, vai dizer o seguinte, escute bem, estou falando do principal tratado doutrinário da era apostólica e pós-apostólica. Como é que era feito o batismo? Quanto ao batismo, faça assim, capítulo 7, versículo 1 da Didaquê. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aí, maravilha. A fórmula é trinitariana. Então, quem pratica a fórmula unitarista, unicista, está quebrando o princípio basilar do batismo. O batismo, tanto a Bíblia mostra como os escritos pós-apostólicos mostram que era feito sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Mas somente em água corrente? Calma, continuemos aqui falando sobre a Didaquê. Versículo 2 diz o seguinte: se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Versículo 3. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejamos que isso aqui era conforme a situação. Se tinha água corrente, água corrente. Se tinha água fria, água fria. Água quente, água quente. Se não tivesse água de maneira nenhuma, tivesse apenas ali um pouco de água que fosse por aspersão, derramando água sobre a cabeça da pessoa. Mas sempre, independente da fórmula, tinha que ser trinitariana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 4. Olha essa outra prática que interessante. Olha como eles levavam a sério a questão do batismo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Então, pastor, então, professor, qualquer fórmula, qualquer modo de batizar está certo? Pelo que nós vemos na Didaquê, eles priorizavam o batismo por imersão. Se não tivesse ou água quente ou água fria, não tivesse como mergulhar, colocasse água sobre a cabeça da pessoa, também batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há como dizer que esta ou aquela forma, este ou aquele modo é errado. Eles praticavam os dois, aliás, de acordo com a situação. Mas o que eles aqui frisam bem e reforçam é que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A bem da verdade, meus queridos, o Senhor Jesus não empreendeu o seu pouco tempo na terra, o pouco tempo que ele tinha, ele não empreendeu esse tempo em criar a liturgia da igreja. Ele se preocupou em deixar o evangelho, em pregar o evangelho, ganhando almas para o reino de Deus, deixando os apóstolos que mais tarde formariam discípulos e que mais tarde os tais estabeleceriam a igreja. Jesus não empreendeu o seu tempo, que era curto, ele sabia que era, a criar doutrinas da igreja. Não. Ele, para isso, separou os apóstolos, que mais tarde separou discípulos, que mais tarde surgiu o diaconato, e depois surgiu o presbitério, surgiu o bispado, surgiu o pastorado, o evangelista, o profeta, os dons ministeriais e espirituais, que depois, todos juntos, formariam, obviamente, o corpo de Cristo, e este corpo formaria a igreja. E aí surgiria a liturgia. Então, não tem como dizer que a presbiteriana está errada, ou que a Assembleia de Deus está certa, ou que a Batista está errada, ou que está certa. O que importa é que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disso nós vimos e vemos que não dá para abrir mão. Sobre aquela foto que vimos em Atos 2,41, quando aquelas quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que defendem o batismo por aspersão, que criticam o batismo por imersão, e eu aqui não estou criticando nem A nem B, eu estou dizendo que os dois são defendidos pela Didaquê, tá? Mas aqueles mais incisivos que defendem o batismo por aspersão ensinam o seguinte: eles pegam essa passagem e até faz um certo sentido o que eles falam e explicam que aquelas pessoas que se converteram estavam longe das suas cidades natal, entendeu? Eles estavam ali por ocasião da festa. Eles não estavam ali naquele momento carregando mochila, bolsa, com roupas e tal. Eles talvez tivessem deixado em alguma hospedaria, enfim, mas eles estavam ali por ocasião da festa. Ouviram a manifestação do Espírito Santo através dos apóstolos. Acharam que eles estavam embriagados. Pedro, pregando em Joel 2,28, ministra a palavra do Senhor e quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Agora, imaginem vocês, diante da hora que estava ali, o dia que estava, as atribuições que aquelas pessoas tinham, imaginem conduzir todas aquelas pessoas para um rio, fazer com que elas trocassem de roupa. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, quase 3.000 almas, e não é pouca gente, irmão. Quase 3.000 almas foram batizadas no mesmo dia. Diz a Bíblia que foi no mesmo dia. Imagina a quantidade de pessoas que seriam conduzir aquele povo para um rio mais próximo. Terminava o dia e não conseguiria concluir esse batismo. Isso é o que falam aqueles que defendem o batismo por aspersão, tá? Sendo por imersão, sendo por aspersão, o que nós vimos pela Didaquê é que os dois eram praticados na igreja primitiva. Tá bom? Contanto que a fórmula permaneça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja imergindo, seja aspergindo, tá? O que importa é que o batismo seja feito. Na nossa conclusão, diz o seguinte: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Imagina se o ladrão da cruz dependesse de discipulado, de batismo nas águas, de batismo com o Espírito Santo para ser salvo, né? Como também nós ensinamos que aqueles que já têm convicção de fé precisam se submeter ao batismo. É por isso que a igreja, muito acertadamente, criou o processo de discipulado para instruir os novos convertidos, eles terem plena consciência da fé que agora eles abraçaram e estão seguindo, e eles venham
a ter essa convicção de descer às águas batismais, tá? Então, é muito necessário que a igreja ensine, discipule, prepare, oriente e faça com que a pessoa tenha essa chama no coração, essa convicção e se submeta ao batismo em águas, tá? E na nossa próxima aula, nós falaremos sobre a ceia do Senhor. Será no dia... Deixa eu avançar esses slides aqui. Pronto. Será no dia 10 de março. E aí também nós desmistificaremos algumas questões sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Também invocando os textos da patrística para entendermos como é que era praticado a ceia do Senhor. É obrigatório ser batizado em águas para participar da ceia do Senhor? Como é que deve ser o rito da ceia? Enfim, todas essas dúvidas nós tiraremos na próxima aula, que será no dia 10, porém, o vídeo nós já disponibilizaremos no dia 4, que é na próxima segunda-feira. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Curtam o nosso vídeo, compartilhe, divulgue, ative o sininho, se inscreva no canal e estamos aqui para recebermos não só elogios, mas também críticas, sugestões. Comente lá o que você achou da aula e ore por nós para sempre termos aqui essa disposição, estarmos prontos para prepararmos sempre uma aula de qualidade para você. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Amém. A paz do Senhor.